É com muita alegria que nós estamos reunidos aqui nessa sexta-feira para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Convido os irmãos a ficar de pé. Nós já louvamos de coração aberto ao Senhor. Eu tenho certeza que Ele se alegrou, porque cada um de nós que viemos até aqui nesse lugar, viemos disposto a adorar a Deus. A palavra de Deus fala que Deus quer aqueles que adorem em espírito e em verdade. Somos nós que estamos aqui, aprendendo, crescendo, desenvolvendo, e ao mesmo tempo caminhando com Deus dentro dos nossos corações, de fé em fé, de glória em glória. Abram vossas Bíblias em Tiago 2, 14 e 26. Tiago 2. Amém? Tiago capítulo 2, versículo 14 ao 26. Capítulo 2, versículo 14. Tiago 2, 14. Amém? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhantemente a fé salvá-lo? Se o irmão ou a minha irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes der o necessário para o corpo, o qual é proveito disso. Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Faze bem, até os demônios creem e se tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Nos dê o alimento espiritual para nosso crescimento. Que o Senhor possa estar, meu Pai, dando entendimento a cada um de nós aqui, as pessoas que estiverem ouvindo, para que possamos crescer firmados na videira verdadeira que é o Senhor Jesus. E por isso nós agradecemos em nome de Jesus. Podeis assentar em nome do Senhor. Tiago era irmão de Jesus. Tiago, no momento da caminhada, não acreditou.
porque cresceram juntos. Seu irmão mais velho, Jesus, ele viu andar com seu pai, José, com a sua mãe, Maria. Mas assim como Jesus não desistiu da sua caminhada, assim como nós também não vamos desistir, porque também somos firmados nessa rocha, que é a palavra de Deus. E aqui Tiago está falando que se você tiver apenas fé, mas se você não tiver obras, a fé é morta. As obras pode ser quando alguma coisa acontece no meio da nossa caminhada, que nós temos como provar que nós somos fiéis a Deus. Quando alguém se aproxima de você, te atraindo a sua atenção, porque o maligno, ele conhece o ponto fraco de cada um de nós aqui, e ele vai usar esse ponto fraco contra cada um de nós, na nossa caminhada. Mas lembre que Deus também vai estar dentro de nós, nos protegendo, e cada vez que nós vencemos esse obstáculo, nos tornamos mais fortes, na palavra de Deus. Isso é fé com obras. Fé com obras é quando um dos maiores milagres da nossa caminhada, não é quando você vê Jesus Cristo fazer com que um cego enxergue, um cego de nascença. Isso é grandioso. Sim, é grandioso. Mas uma das coisas mais bonitas que você observar, um dos maiores milagres da nossa vida, é quando você continua trabalhando, mesmo na dificuldade, mas você continua glorificando o nome de Deus. Uma das coisas mais bonitas que pode acontecer, um dos maiores milagres da nossa vida, é quando alguém aproxima de você, tentando seduzir você, e você fala, em nome de Jesus, eu sou casado, eu tenho a minha esposa, eu tenho os meus filhos. Isso é ter fé no coração, isso é milagre. Milagre é quando alguém fala para você fazer algo errado para se beneficiar monetariamente, e você fala, não faço isso porque sou um homem de Deus. Um dos maiores milagres que pode haver nas nossas vidas é quando nós morremos para o mundo e nascemos para Cristo numa nova caminhada. Isso é fé com obras. Quando aquele povo é tirado do Egito, do cativeiro, simbolizando o mundo, aquilo com o qual nós estávamos antes, e é colocado no deserto, eles começam uma caminhada, começam a construir uma arca, através de todo aquele povo, da coletividade, se tornando um povo de Deus. A mesma coisa acontece no meio de nós. Isso é fé com obras. E Deus vai nos mostrando esse caminho. Não de uma vez, para que nós não assustemos, porque Ele vai sempre nos dando o alimento necessário. Em 1 Coríntios, se não me falha a memória, Paulo fala, vocês antes eram crianças, recebiam alimento de criança, mas quando você vai crescendo, aquele alimento vai se modificando, se torna um alimento mais sólido, porque agora nós já estamos mais preparados para receber esse alimento espiritual. Como que você fala que se você tem fé e vive no mundo? Não existe isso. Se você tem fé, você é povo de Deus, é separado povo de Deus. Você no mundo mais não te pertence. O que está em João 3, morrer para o mundo, nascer para Cristo. Quem nasce da carne é carne, quem nasce da fé, quem nasce espiritual agora, é espírito. Você morreu e renasceu. E quando você renasce, há todo um crescimento. Em Mateus 26, a palavra de Deus fala assim, Mateus 26, vamos navegar na palavra do Senhor, Mateus 26, 69, Mateus 26, 69. Ora, estava Pedro sentado fora no pátio, aproximando-se uma criada, lhe disse, também tu estava com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, o qual disse aos que ali estavam, esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento, não conheço tal homem. Logo depois aproximou-se
Aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente esse também é um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a gaguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que disse: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Todos conhecem essa passagem de Pedro, até as pessoas que não têm intimidade com Deus, povo do mundo. Quando Jesus Cristo fala numa passagem um pouco atrás, fala que ele ia ser crucificado, ia ser castigado, e que tudo aquilo ele ia acontecer para que nós fôssemos salvos, nossos pecados fossem remidos através dessa condição que Jesus ia passar. Pedro, naquele momento, achando que já conhecia de tudo, que já sabia, ele fala para Jesus que se Jesus apanhasse, ele ia apanhar junto, que se Jesus fosse preso, ele também iria ser preso, e que ele tinha mais fé do que todos aqueles 11 que estavam ali naquele lugar. E Jesus fala nesse momento para ele que antes que o galo cante, 3 vezes ele ia negar. Nesse momento nós vemos um pouco da fé de Pedro. Pedro tinha todo aquele caminhar com o Senhor Jesus. 3 anos já fazia que eles estavam caminhando juntos. Viu Jesus curar, andou sobre as águas. Viu Jesus ressuscitar Lázaro, que estava já há 4 dias fedendo. E nesse momento nós podemos perceber que nós não vimos nem a metade daquilo, nem vivemos nem a metade daquilo que Pedro viveu ao lado do Senhor Jesus. Mas Jesus, depois que ele ressuscita, no meio dos seus discípulos ele aparece, Tomé não estava. E Tomé fala que só ia acreditar se visse as marcas nas mãos do Senhor Jesus e que tocasse naquelas marcas. Depois Jesus torna a aparecer, Tomé estando, ele disse: coloque os dedos aqui. E ele fala uma coisa tão bonita que serve para nós nos dias de hoje. Ele fala assim para Tomé: você crê porque você viu. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Somos nós. Nós estamos hoje com obras, fazendo a obra de Deus, porque nós estamos reunidos aqui no único intuito: adorar a Deus. Somente as pessoas que têm fé e que acreditam de verdade na palavra de Deus saem da sua zona de conforto, dos seus lares, para vir até aqui glorificar o nome de Deus e saber que Ele guia os nossos caminhos, a nossa família, a nossa caminhada. Cadê as obras de Pedro? Por que Pedro negou? Porque ele ainda não estava preparado. Às vezes nós achamos que estamos preparados para enfrentar aquilo que o mundo vem contra nós, e às vezes nós queremos enfrentar isso da nossa maneira, sem pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus. E todas as vezes que nós tentamos enfrentar o mundo com as nossas próprias forças, nós caímos. Por isso que nós precisamos sempre de Deus. E nesse momento aqui, Pedro cai, Pedro nega. Pedro, que andou com o Senhor Jesus na maior de todas as intimidades, dentro do barco, ao lado dele, quando multiplicou os pães, tudo aquilo que Jesus fez e ensinou a eles, Pedro estava junto, estava próximo. Não era para ter negado, mas Pedro aprendeu uma lição, porque a partir desse momento ele não ia mais confiar na sua própria força. Ele ia aprender a confiar na força de Deus. A mesma coisa acontece, porque cada vez que essas pessoas, esses grandes homens caem, eles nos deixam um exemplo para a nossa caminhada, para que a gente não caia também, para que a gente não negue o Senhor Jesus também. Todas as pessoas são diferentes uma das outras, cada uma tem uma fé diferente uma das outras.
Por isso que o Senhor Jesus, quando mandava os seus discípulos pregar o Evangelho, Ele mandava de 2 em 2, para um dar força para o outro. Por isso que a palavra de Deus fala, onde estiver 2 ou mais falando em meu nome, lá estou. União, andar sempre juntos, no meio da dificuldade. Porque quando nós andamos juntos, nós somos fortalecidos por poder dessa palavra, porque o Senhor fala, eu ando junto com vocês. A palavra de Deus fala que na terceira vez que Pedro nega o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus vem passando naquele momento e olha dentro dos olhos de Pedro. A partir daquele momento, Pedro lembra de toda a palavra que o Senhor tinha falado para ele. Porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Lembra disso? Às vezes hoje você não consegue entender, mas aí você volta de novo, e nessa sua força de vontade, para fazer a obra, porque não existe fé sem obra. Obra é você acreditar de verdade, mesmo quando as pessoas falarem que você é um crentezinho mequetrefe, você dá glória a Deus, porque aquele que se humilhar será exaltado. Porque quem nos levanta é Deus, quem nos fortalece é Deus. A partir desse momento, Pedro se torna forte. Por isso que quando o Senhor Jesus ressuscita, ele fala, vai falar a todos e a Pedro, porque ele não esqueceu aquilo que Pedro estava sentindo no coração, porque ele conhece o coração de cada um de nós. Em João 12, a palavra de Deus fala assim, João 12, 1 a 7. João 12. João 12, 1 a 7. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Olha que maravilhoso. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Todas as vezes que nós fazemos algo grandioso para Jesus, o mundo vai criticar você. E às vezes até quem está próximo de você vai te repreender. Mas lembre que maior é Deus entre nós. Maria estava fazendo algo grandioso. Ela não pensou no valor, ela pensou única e exclusivamente em agradar a Deus. Porque ela já tinha recebido um milagre no meio da sua família. O seu irmão que tinha morrido, a qual eles choraram, a qual eles acharam que não havia mais jeito, porque tinha acabado. Mas lembre que quando você anda com Deus, nada é impossível. Porque aquele povo, quando sai do Egito, fica na beira do mar também, e o faraó vem de encontro, eles também achavam que tinha perdido-se tudo. Começa a choramingar com Moisés, e Deus naquele momento manda Moisés fazer a obra, porque nós estamos aqui reunidos também fazendo essa mesma obra. E Deus manda Moisés jogar o cajado no mar. Quando ele faz a vontade de Deus é nós andarmos sob essa palavra: morrer para o mundo, nascer para Cristo. Lembra disso? É dificultoso, haverá momentos que talvez até queiramos desistir, mas maior é o nosso Deus. A partir daquele momento, o Senhor abre uma porta onde não existia porta nenhuma, e o mar se abre, e todo aquele povo se passa na terra seca, de um lado direito mar, do lado esquerdo mar, e a terra seca no meio. Maria estava fazendo essa mesma obra.
além da fé no seu coração, ela resolve fazer algo grandioso para agradar o Senhor Jesus Cristo. Porque ela já tinha recebido o milagre, o seu irmão estava aqui nesse lugar, porque Jesus tinha feito a obra na vida deles. Porque um dia Jesus entrou na casa desse povo e eles não deixaram o Senhor Jesus sair mais. A mesma coisa acontece conosco, porque nós já estamos vários anos aqui com Jesus dentro do nosso coração, aprendendo, crescendo e colocando Ele nos nossos lares, e milagres também estão acontecendo no meio de nós, e acontecerá também muito mais, basta que a gente continue nessa caminhada. Maria acreditou, por isso estava fazendo essa grande obra ao Senhor Jesus Cristo. Mesmo Judas Iscariote repreendendo, ela não deu importância, porque ela tinha um objetivo: fazer com que a fé dela continuasse direcionando nessa obra maravilhosa que é andar com o Senhor Jesus. Não se importou com o valor daquele nardo, porque não importa aquilo que você faça, que mais que seja tenha valores grandiosos para você, lembre que o maior de todos os valores é a vida eterna, e Jesus nos deu através de todo o sacrifício que Ele passou. Por isso nós estamos reunidos hoje, com paz no coração. Talvez nós não sejamos aquelas pessoas abastadas que tem no mundo, mas lembre que tem gente que quanto mais tem, menos dorme, mais preocupado fica. E nós, quando deitamos, nós dormimos, porque nós temos a verdadeira paz que o Senhor Jesus nos dá. Aquela que Ele falou: eu lhes dou a minha paz, não a dou como o mundo dá. Porque o mundo te dá algo e te pede algo em troca. O Senhor Jesus já te deu algo em troca. Ele já deu a sua vida para que nós fôssemos salvos pelo poder dessa palavra. Em Mateus 26, a palavra de Deus fala assim, Mateus 26, amém, glória a Deus. Mateus 26, 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar e eu vou-lhe entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Todos nós sabemos que Judas fazia parte dos 12 discípulos. Só que no momento, tudo aquilo que foi ensinado para Pedro, para João, para André, para Tiago, para Bartolomeu, para todos os discípulos também foi ensinado para Judas Iscariote. Ele tem um livre-arbítrio assim como cada um de vocês. Só que ele não quis morrer para o mundo e nascer para Cristo. Ele quis entrar no Evangelho do Senhor Jesus e ao mesmo tempo nas concupiscências, no ouro e na prata. E quando nós fazemos isso, a palavra de Deus fala que nós temos que colocar sempre Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é que é o mais difícil para o ser humano. Ele não consegue colocar Deus em primeiro lugar. Ele sempre coloca riquezas em primeiro lugar. E quando você faz isso, você se afasta de Deus. Foi assim na vida de Salomão e de muitos dos grandes reis, da maioria deles. A concupiscência falou tão alto que eles se desprendiam de Deus, não queria saber de adorar a Deus, não queria saber de fazer aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje, adorando a Deus de verdade. Existe um tempo na nossa vida que Deus vai mudando, vai transformando, mas você precisa estar com o coração aberto. Judas não tinha fé, mas e as obras de Judas? A fé de Judas era: eu amo Deus, eu ando com o Senhor Jesus, eu fiz milagres, porque ele fez milagres também. Quando o Senhor manda de 2 em 2, eles voltam dizendo: quando nós falávamos em seu nome, os demônios saíam em retirada. Judas estava lá também. Mas se você notar um pouco, as atitudes de Judas Iscariote eram diferentes. As suas obras não contradiziam as obras de Deus. Quando Maria vai fazer aquela grande, maravilhosa oferta a Jesus, com nardo, Judas já começa
a falar para ela: por que você não pegou esse dinheiro que comprou esse perfume e deu aos pobres? E lá em João ele fala que ele falou aquilo porque era ladrão. Ele não estava preocupado com os pobres de maneira nenhuma. Então ele já sabia a intenção de Judas no coração, porque Judas tinha fé, mas as suas obras eram diferentes. Por isso que Jesus fala: pelas vossas obras vos conhecereis se são meus discípulos. Por quê? Amar o próximo, amar pai e mãe, honrar pai e mãe, não fazer a obra de maneira leviana, mas fazer a obra de maneira amorosa. Aquilo que nós tentamos fazer o máximo, não pedindo nada em troca, simplesmente agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele já nos dá. A paz verdadeira, o amor verdadeiro, a coragem de lutar, porque o crente, ele luta no deserto, ele luta sobre as águas. Não importa onde você colocar ele, ele vai lutar, porque o Espírito de Deus é colocado dentro do coração. Esse é o verdadeiro sentido de nós, sobre as nossas obras, mostrar o caminhar de verdade que nós andamos com Deus. Em 1 Samuel 1, a palavra de Deus fala assim, nós já estamos terminando. 1 Samuel 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e de tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana era casada com Eucana, e ela não tinha filhos. E naquele tempo, quando a mulher não era fértil, não podia dar um filho ao seu marido, o seu marido podia arrumar outra mulher. Eucana arruma Penina e tem filhos com ela. E Ana continua orando a Deus. Pela palavra, pelos estudiosos, essa oração de Ana demorou 15 anos, ela orando e pedindo um filho a Deus. 15 anos ela orando e pedindo. 15 anos orando e pedindo. A fé com as obras, orando, falando com Deus, fazendo a vontade de Deus, e nada estava acontecendo na vida dela. Passa-se 1 ano, 2, 5, 10 anos da vida dela, ela continua fazendo a vontade de Deus, e parece que Deus não está respondendo, mas de repente algo acontece. Depois do 15º ano, ela oferece a Deus. Ao invés de pedir a Deus, ela dá a Deus aquilo que poderia ser de mais valioso na sua vida, e era de mais valioso na sua vida: o seu próprio filho. A partir do momento que Ana fala para Deus que se tivesse um filho, ela o entregaria a ele, às suas mãos, aos seus cuidados, o milagre aconteceu na sua vida. O caminhar foi o difícil para Ana. Talvez a espera de 15 anos. Eu não sei qual o sonho de cada um de vocês, mas o Senhor realiza sonhos da maneira dele, porque Ele sabe o que é melhor. Talvez você esteja pedindo algo que o Senhor der para você, você pode se afastar do caminho da palavra de Deus, mas Ele vai te dar algo muito melhor, muito mais eficaz, uma paz que você nunca vai ter. Ele vai te dar o melhor dessa terra também, lembra disso? Mas é no tempo dele, no momento dele. E o crente tem que saber esperar, assim como Ana esperou. Isso é ter fé através das nossas obras. É quando se passa 5 anos e a pessoa olha para você, para vocês, e vê que vocês continuam na mesma caminhada com o Senhor, e continuam crescendo, e começa a pregar a palavra, a pregar o Evangelho para outras pessoas.
Talvez não tendo a profundidade do conhecimento, mas falando de Deus, por que não? E as pessoas começam a ver um brilho diferente, porque quando você fala, agindo na fé, na caminhada, o Espírito de Deus fala junto. Foi por isso que depois do 15º ano, Ana chega naquele lugar. Talvez ela pensando que ia ser igual a todos os anos que tinham passado, porque falava com Deus e nada acontecia, continuava falando e nada acontecia. E nesse 15º ano, aconteceu. Vem, através dela e de Elcana, nasce um dos maiores profetas de todos os tempos, Samuel. Aquele que ungiu o rei segundo o coração de Deus, Davi. Aquele que era profeta, sacerdote, juiz, foi preparado pelas mãos do Senhor. Porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E o milagre aconteceu na vida dela porque não foi apenas fé, mas foi fé junto com as obras. E por isso ela acreditou no meio daqueles 15 anos de caminhada. E o milagre aconteceu, e pode acontecer também na vida de cada um de nós que estamos aqui reunidos. E para finalizar, em João 3, a palavra de Deus fala assim, João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos sacerdotes. Este noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Está vendo? Nascer de novo. Nascer de novo é uma nova caminhada. Nascer de novo é você acreditar de verdade que esse evangelho faz a diferença nas nossas vidas. E mesmo que ele nos coloque no deserto, a gente continue glorificando o nome de Deus, porque tudo de Deus nas nossas vidas, na vida do crente, tem propósitos. Tudo tem propósitos. Vocês lembram quando Paulo e Silas estavam presos, depois de ter sido açoitados, porque Paulo tinha repreendido uma mulher que fazia adivinhações, repreendeu, ela nunca mais ia fazer mais adivinhações, e o povo daquela cidade ia perder dinheiros, ia perder bens materiais, eles apanham, são colocados no cárcere, mas tudo era o propósito de Deus, porque Paulo e Silas faziam parte desse crente que nós também fazemos, esse povo crente verdadeiro. E naquele momento eles começam a glorificar o nome de Deus. E o que acontece? As cadeias se quebram. Quando nós louvamos ao Senhor, mesmo na dificuldade, e quanto maior a dificuldade vir, e nós glorificarmos o nome de Deus, mais a diferença acontecerá no meio de nós. Porque as cadeias serão quebradas e as pessoas que não conhecem o nome do Senhor vão olhar e falar: Deus faz milagre aqui nesse lugar. Ele faz milagre é no momento da dificuldade que nós continuamos avançando, não na esbórnia, não no mundo, porque aquilo que o mundo oferece às vezes perece antes de você terminar de alimentar, e aquilo que Deus te entrega para vocês é eterno, eternidade, além disso tudo, Ele nos dá os dons, mas os dons de Deus sempre vão agir no tempo de Deus, nunca no nosso tempo. Nós continuaremos mesmo nas tribulações pregando o evangelho, para que nós continuemos aprendendo e crescendo. Nicodemos sai escondido, porque o povo que ele fazia parte era o mesmo povo que queria matar Jesus. Mas quando ele se aproxima, Jesus dá a resposta às perguntas que ele tinha feito, significando que se você perguntar algo para Deus, Ele vai responder de várias maneiras, porque não há nada impossível para Deus. Ele falou com Moisés numa sarça ardente, ele falou com Elias, que depois de vencer 400 profetas, Baal escondeu dentro de uma caverna, porque Jezebel queria matá-lo, ficou com medo, tinha esquecido de tudo aquilo que Deus tinha agido na vida dele, mostrando que nós somos falhos,
Haverá momentos que talvez, mesmo no meio dessa caminhada, teremos medo também, faz parte. Mas lembra que Deus é maior do que todas as coisas. E se nesse momento de dificuldade você clamar o nome dele, assim como Silas e Paulo clamaram glorificando o nome dele, naquele presídio as cadeias serão quebradas. Porque além da fé, nós temos a obra. A obra é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, reunidos, ouvindo e aprendendo mais com a palavra de Deus. Tiago, que no começo não acreditava no seu próprio irmão, no final acaba escrevendo um livro sobre as coisas maravilhosas que Jesus fez, faz e continuará fazendo, porque Ele é Deus, porque Ele é ontem, hoje, amanhã e sempre. O tempo para Deus não existe. E a partir do momento que nós começamos a andar firmes nessa palavra, com a fé e com as obras, o tempo para nós também para de existir, porque nós estamos caminhando para a vida eterna. Nicodemos, depois de tudo isso que vai acontecer na vida de Jesus, escondido aqui para receber a palavra, mesmo com medo, ele foi ao encontro do Senhor Jesus. No final, quando Jesus é morto e crucificado, Nicodemos aparece de novo. Só que dessa vez ele não estava mais escondido, porque dessa vez ele resolveu escolher um lado. Escolher o lado do Senhor, escolher o lado de Deus, escolher o lado da porta estreita, mas a porta que te dá, que nos faz ver milagres, porque nós também fazemos parte desse povo, em nome de Jesus, amém? Eu agradeço essa palavra, em nome do Senhor Jesus, que ela venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos fortalecendo, de fé em fé, de glória em glória. Quer orar, irmã Ju? Nossa, senti firmeza agora, hein? Senhor Deus, nesse momento, queremos agradecer por essa oportunidade de estar aqui, e que o Senhor venha abençoar os irmãos de volta para as suas casas, que essa palavra tenha falado com eles, conosco, e que o Senhor venha abençoar cada um de nós e dando entendimento a cada dia. Em nome de Jesus é o que pedimos. Amém. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.